E vamos falar mais um pouquinho do Santos, que ontem na Vila Belmiro decepcionou os seus torcedores, aqueles que estavam no estádio e, é claro, a nação inteira pelo mundo afora que acompanhou o Santos ontem e deixou os torcedores do Santos, olha, preocupado com o que vimos ontem na Vila Belmiro. Até eu mesmo, que sempre gosto de ser otimista e acreditar que pode acontecer, você chega um certo momento que você fala, não, não dá, não dá, parece que alguma coisa aconteceu com o Santos, que o negócio não flui para frente mais. O negócio parece que está ali, está travado. Parece que a coisa, parece que deu um nó e o negócio não desata. Essa é a realidade. O futebol que nós vimos o Santos ontem na Vila Belmiro contra o Corinthians, como eu costumo falar aqui no canal aqui, o Santos ontem ele foi mastigado, ele foi remoído pelo Corinthians naquele primeiro tempo. Todas as bolas, a segunda bola era sempre corintiana. Queria, onde estivesse a bola, se a bola tivesse lá na direita, o Corinthians virava o jogo lá para a esquerda e o Santos não conseguia alcançar, o Santos não conseguia fazer a marcação. Meu pai do céu, que desespero para os torcedores do Santos. E você chega um certo momento que, por exemplo, eu que vi o jogo pela televisão, você fica até entretido vendo, porque você não tem nem emoção para torcer para o Santos. Não te dá nem aquele tesão para você torcer para o Santos. Vai, Santos! Quase o gol! Nossa, que bola! Pô, não, não. Um time tão apático dentro de campo que você fala assim: meu pai do céu, o que está acontecendo com o Santos? Aí você começa aqui, na hora que você vai dar nota para os jogadores, aí você começa a ver e no mesmo momento você começa a analisar e vai pensando, poxa, mas como que os caras contratam certos jogadores e traz para o clube? Será que não vê antes? Será que hoje, na base da inteligência, na base da internet, no mundo afora, será que os caras não sabem decifrar se esse jogador serve para jogar no meu time ou se esse jogador não serve para jogar no meu time? Porque é umas coisas que não dá para a gente entender. E é um negócio caro. É um negócio que envolve muito dinheiro, muito dinheiro. E o cara vem pesado ali, pesado em sentido de money mesmo, para pegar a graninha e enfiar no bolso e dizer assim: eu jogo no Santos. Mas muitos estão apenas empregados no Santos, porque jogando mesmo, meu amigo, é igual aqueles empregados que vão só para cumprir o horário, porque o restante ele vai matando dia a dia. Essa é a realidade que tem muito ali no Santos. E olha, eu vou dizer aqui, eu fiz um vídeo um dia aqui, já tem um tempinho, foi o ano passado, que eu disse aqui e eu falei, o dia que o Santos esquecer de negócio de contratações e passar a acreditar naquilo que o Santos tem de melhor, que foi sempre aquilo que o Santos faz, o Santos, talvez os torcedores do Santos lá na frente, pode ver um Santos forte aí de novo dentro do cenário do futebol mundial, vamos dizer assim, porque não adianta, não adianta. Ontem mesmo, depois do jogo, a gente vê muitos desesperos dos próprios jornalistas, pessoas que estão ali ao lado do Santos também, e aí eles começam a dizer assim, que neste momento, o que vimos ontem, o Santos precisa de 4 ou 5 contratações. É isso que eu não entendo. Negócio de contratações. Contratações, você só traz o pacote, mas render nada. O Santos precisa de reforço que venha para ajudar o Santos. Agora, de contratação, o Santos já contratou um monte, tem um monte lá contratado, vão contratar mais, e aí vai fazer pressão nessa diretoria. Olha o que aconteceu ontem, depois da coletiva do Vojvoda, entre o Alexandre Matos, porque se doeu lá e pegou o microfone do Vojvoda para responder lá o Wagner Frederico, lá, olha o que aconteceu. Então, os caras parece que estão assim, parece que saem, vamos lá buscar.
O cara lá diz que assina a promissória, nós vamos lá e traz e assina a promissória, porque não é impossível, não é impossível. Às vezes você sai para buscar jogadores e você traz jogadores tão pequenininho, com futebol tão pequenininho, e muitas vezes você canta pedra aqui, canta pedra. Canta pedra, porque enquanto o Mundial de Clubes estava correndo lá nos Estados Unidos, o pessoal, principalmente o pessoal do Santos, estava fazendo campanha para o Santos trazer o Mike do Palmeiras, porque o Palmeiras, o Santos ainda não pode estar mexendo no negócio, porque o Palmeiras está lá no Mundial e não vai atrapalhar o Mundial. E eu pensava cá comigo, puxa vida, mas o Mike no Santos, será que o Mike vai resolver o problema da lateral direita do Santos? Eu que cheguei a falar até aqui que talvez eu poderia até acreditar no Igor Vinícius, porque aquela mística que tem de jogadores que vêm do São Paulo para o Santos acaba sendo campeão no Santos. Se você pegar um monte aí, tem um monte aí, a não ser o Marcos Adriano, que em 2000 que em 1995 foi campeão brasileiro dentro de campo, mas a CBF não deu o título, então ficou na mesmice. E ele foi vice-campeão. Marcos Adriano, que veio de São Paulo na época. Então, essas coisas que ficam ali teimando com o negócio de contratações. Porque eu pergunto, mas que zagueiro que o Santos vai trazer? Que zagueiro? Mais um zagueiro que vai custar 2, 3 mil dólares e vai chegar ali e vai resolver? Não vai resolver, não vai resolver, não vai resolver. É essas que são as preocupações que deixa nos torcedores do Santos. Porque quando você fala contratações, dá a impressão que você vai sair pelo mundo afora buscando quem está livre no mercado. E quem está livre no mercado é porque ele não tem chance de jogar em algum time. Ele está parado. Essa é a realidade. Esse negócio de oportunidade, buscar. Foi oportunidade. O Santos está cheio de oportunidade lá na Vila Belmiro, que não jogou nem onde estava e nem está jogando no Santos. E muitos nem no Santos estão porque estão emprestados e o Santos pagando o cacau dele por mês. Então, eu já penso diferente. É por isso que pode me chamar eu do passado, que pensa no passado, mas se o Santos não se ajeitar, se o Santos não se ajeitar e começar a olhar aquilo que ele tem dentro de casa e parar de fazer essas loucuras que vem de fora, o Santos sempre vai viver nisso daí. Nós vamos viver os finais dos anos 70, quando o Pelé parou de jogar, que o Santos passou ali uma chibata boa dentro do cenário do futebol. Nós vamos reviver os anos 80, nós vamos reviver os anos 90. Essa é a realidade, porque quando o Santos começou a olhar de novo para baixo, para onde ele teve força para poder ser forte dentro de qualquer campeonato que ele disputou, o Santos viveu ali buscando refúgio de um, refúgio de outro, trazendo de um, trazendo de outro. Teve ali 2095, que deu aquela estabilizada com o Giovani, mas aquilo lá é passageiro, logo acabou. Então, tem umas coisas que a gente tem que ser realista e tem que falar. Essa para mim, é a grande verdade hoje do Santos Futebol Clube. Às vezes uma anarquia com esse negócio de busca jogador de lá, busca jogador de cá, jogador que não está jogando no seu clube, está parado. Vamos lá buscar porque é uma oportunidade. Olha onde está jogando o Patrick, olha onde está jogando o Mentirinha, olha onde está jogando esses caras aí, olha onde. E tudo no bolso do Santos. E aí você vai fazer o quê, meu amigo? Você contrata, você faz os negócios tudo errado, você usa o dinheiro do clube que entra. Vendeu o Souza. Para que vendeu o Souza? Para que vendeu o Souza? Esse sim, esse dá para você buscar 2 reforços bem reforçados, de repente aí de 10 milhões de euros ou de 8 milhões de euros e trazer para ajeitar reforço no Santos. Mas aí você tem que pagar aquelas contratações loucas que você fez aí para trás. Até do Caixinha, que não era como o treinador do Santos, na última hora, de um dia para o outro, o Caixinha é o grande treinador, vai vir para o Santos e vai ajeitar a casa. E chegou no final, o que aconteceu? E ele está tranquilo, É por isso que eu falo às vezes, já tem gente pegando no pé do Vojvoda, o Vojvoda está tranquilo, o contratozinho dele aí, tá aí, me parece que é até no final do ano, né? Que é até o final
do vencimento do Marcelo Teixeira, e tá pressionado, pressionado. Eu queria estar pressionado que nem esses caras. Eu queria estar pressionado que nem esses caras. Um baita de um contrato, se me mandar embora, tem que me pagar. Então, eu vejo assim, diferente, sei lá, é uma maneira que eu penso, porque eu, quando comecei a torcer para o Santos, todas aquelas dificuldades que tinha o Santos, porque o Santos foi sim. Sempre que eu torço para o Santos está sempre precisando de dinheiro, está sempre com a marmitinha na mão, esperando a gorjetinha cair do lado para ele pegar. É sempre desse jeito. Então, às vezes, é muito trabalho, muito trabalho errado que foram feitos aí dentro desse Santos Futebol Clube. Vou falar aqui de novo, eu já fiz um vídeo lá atrás, que o Santos perdeu a grande oportunidade de hoje ser talvez ao lado do Real Madrid, ao lado desses times aí, como dos 3, 4, 5 maiores clubes do futebol mundial. Foi na época do Pelé e os caras não olharam lá na frente, os caras só olharam na ponta do dedão embaixo, aquele que conseguia ainda olhar o dedão embaixo, aquele que conseguia olhar, entendeu? Porque o Santos ali perdeu a grande oportunidade de ser o grande clube do futebol mundial. Clube, porque time foi, mas clube, aquele clube bem estruturado, uma coisa assim de primeiro mundo. O Santos perdeu a grande oportunidade. Então, desde que eu me conheço ali por gente ali, comecei a torcer para o Santos, é sempre esse Santos aí nessa luta, que parece que, meu pai do céu, parece que as coisas não caminham para o Santos. Quando eu vi o Santos bom, foi aquela década ali do início de 2002 ali, que aquele timaço que foi montado, depois a época do Neymar, até 2015 ali a gente viu alguma coisa de bom, mas de lá para cá, é a mesma coisa lá de trás, um título aqui, outro lá, como foi 78, como foi 84, quando o Milton Teixeira abriu o bolso lá e começou a contratar e trazer jogadores, e aí o Santos foi campeão paulista em cima do Corinthians, aí depois teve aquela seca de novo, aquelas dificuldades, aquelas coisas que a gente conhece do Santos. Portanto, olha, eu vou dizer uma coisa, eu vou tomar um golinho de água aqui, eu vou falar uma coisa. Se o Vojvoda querer salvar a dignidade dele no Santos, mostrar que ele sabe, que ele conhece, ele faça o trabalho dele. Esquece de amizade dentro do futebol. Futebol não existe amizade com jogador. Futebol existe trabalho. Treinador com jogador não existe amizade. Existe trabalho. E, portanto, se o Vojvoda querer salvar o trabalho dele no Santos, ele muda esse Santos. Ele muda esse Santos. Ele faz como treinadores lá do meu tempo de criança fazia. Afasta. Você não está bem, afasta. Vai treinar. Quando você estiver bem, o time vai estar bem. Aí você volta e você pode ganhar a posição de novo. Era assim. Hoje você não vê um jogador afastado. Hoje você não vê um jogador afastado. Não, por que ele está afastado? Indisciplina? Não, é porque ele tem que treinar mais para ele voltar para jogar. Porque senão, do jeito que ele está se apresentando, ele não vai jogar no meu time. Você junta o pacote ali, você junta Zé Ivaldo, você junta Mike, você junta Zé Rafael, você junta o Roleiser, o próprio Roleiser, que é um dia sim, outro dia não. Quem mais? O Tassiano, que é como eu disse, se cair no pé dele dentro da área ali, ele pode até fazer, mas fora ali é desejar muita coisa ali que. Então, é mais ou menos por aí. Vojvoda, seja corajoso e entra domingo. Você não tem o Neymar para jogar. O Neymar está machucado. Você não tem. Salva a sua pátria. Chega lá, dá uma mexida nesse Santos. O melhor lateral direito nosso, eu acredito que não está ficando nem no banco. Que para mim é o JP Sherman, que fez uma excelente copinha, e nem o menino, nem no banco está ficando. Ontem eu vi o Mike tomando cartão amarelo no banco de reserva. Então, tem umas coisas que tem que dar uma mudada. Outra coisa, a torcida também, às vezes, tem que ter um pouquinho de calma com os meninos, porque ontem o Vinícius Vieira não estava bem no primeiro tempo, porque ele estava levando bolas na costa e não tinha uma cobertura ali para ele. E o Yuri Alberto começou a achar que ali estava bom para jogar e ele começou a forçar por ali. E o Vojvoda tinha que ter
dado um respaldo ali na costa do Vinícius Lira. E não, e o negócio ficou meio que. E aí começaram a pegar no pé do menino, que chegou no segundo tempo, a chegada do Miguelito, no final do jogo, o Vinícius Lira pôs as asinhas de fora. Por quê? Porque ganhou confiança, começou a receber bola, receber passe muito bem, e aí as coisas começam a ganhar confiança, dar confiança. Então, Vojvoda, pensa direitinho, pensa direitinho. Olha, dá uma mudada nesse Santos, dá uma mudada. Mete em campo aí, ó, Gabriel Brazão, JP Sherman, o próprio Adonis Frias, que não, por mais que tem o cinturão durão, mas não está assim tão comprometendo. Mas não é aquela coisa toda. Mas faz o teste ao lado do Luan Pérez e o Vinícius Lira, o Ilharão, Gabriel Menino, Miguelito. E se o Bom Tempo tiver em ordem domingo, mete o Bom Tempo junto nesse meio campo ali. Gabigol e Barreal. Escala esse time aí. Muda esse jeito do Santos ser. Muda esse jeito, que a torcida do Santos já não aguenta mais com certos jogadores que estão jogando ou estão entrando em campo e não estão fazendo nada pelo Santos. Muda, dá um choque ali nesse time ali. Muda, porque o Miguelito está entrando. O pouquinho que você pôs ele no segundo tempo, aquele pouquinho que você põe ele no final, ele está mostrando jogo de jogadores que estão jogando o jogo inteiro e não estão fazendo nada. Pensa bem, dá uma mudada. Gabriel Brazão, JP Sherman, Adonis Frias, Luan Pérez e Vinícius Lira. William Arão, Gabriel Menino, Gabriel Bom Tempo e Miguelito. Gabigol e Barreal. Faz esse teste. Põe jogadores que estão com vontade de jogar. O Gabriel Bom Tempo tem que voltar logo, mas você tem que pôr ele para jogar. Não fazer como fez lá, o menino entrou contra o Flamengo e fez aquilo lá e depois sumiu de novo, não apareceu. Aí fica difícil, aí fica complicado. Mas faz um teste, muda esse Santos, tira jogadores que não estão rendendo, jogadores que estão com tiriça, que estão com preguiça de correr, jogadores que às vezes ou estão em má fase também, talvez tem uns que não estão na tiriça, mas tem uns que de repente estão na má fase. Tira, olha, vai treinar um pouco, vai descansar um pouco, dá um alívio. Quando você estiver bem, você volta, você recupera a sua posição, se você merecer, pronto. É mais simples assim do que ficar teimando, porque não adianta, se não der uma mexida, uma virada na paçoca, o seu cargo vai estar embora que você não vai estar preocupado, porque, como eu digo aqui no Brasil, o treinador é assim, ele está desempregado hoje, semana que vem ele já tem contrato assinado com outro time. Mas, pelo menos, eu acredito que não é isso que você quer, porque você parece ser um rapaz bem interesseiro na sua profissão e, de repente, você quer sim, quem sabe amanhã ou depois, ser um grande treinador no Santos. A oportunidade está na sua mão. Mas dá uma mexida naquilo que você acha que não está indo para frente e deixa de... Ai, porque se eu vou fazer isso aqui, os outros vão ficar nervosinhos e vão fazer... Tira fora. Faça a coisa diferente que a coisa anda. Pega experiência com certos treinadores lá atrás que faziam isso aí. Ah, mas o fulano não quer. Vai treinar. Está afastado. Tá boa. Está afastado no meu elenco, aqui não vai. Pronto. É mais fácil que ficar ali jogadores ali e a torcida do Santos gritando, sabe? Talvez até machucando o cara de tanto falar, que pelo amor de Deus, que coisa. Mas ontem foi terrível. Ontem foi um jogo. Eu falei que foi talvez o pior jogo do Santos no ano do ano de 2025 para cá, não, mas é que eu esqueci do primeiro tempo contra o Internacional. Então a gente junta tudo e praticamente dá um jogo inteiro. Porque o Santos, até que depois que entrou, depois da parada do segundo tempo ali, o Santos deu até uma animadinha ali. Não posso dizer que foi porque do Robinho Júnior e do Zé Rafael, porque eles também não entraram bem no jogo. Eu dei uma notinha aqui para o Robinho Júnior, 5, mas pelo lance do gol, que ele pegou a bola e correu para cima, que é aquilo lá que tem que fazer, correr para cima e tentar buscar a vitória. E ele fez.
Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.